Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós nos deparamos aqui com a realidade profunda, a gravidade que encontra-se escondida na missão de Cristo, na missão de nosso Senhor. O povo, os seus, estavam admirados com aquilo que Jesus fazia. De fato, Jesus ele veio manifestando o seu poder, realizava grandes sinais, realizava grandes prodígios, realizava muitas coisas dentro do povo, e essas coisas são importantes para atingir a nossa fraqueza. Seria impossível para nós acreditarmos que Ele era o Cristo sem que Ele nos desse, vamos dizer assim, uma prova, manifestasse algo da Sua majestade para atingir a nossa primeira fase do processo de conhecimento. Porque nós conhecemos assim, primeiro as coisas sensíveis nos atraem, elas mexem conosco, e a partir daí, envolvendo a completude daquilo que nós somos, a gente começa a buscar com mais profundidade aquelas verdades que não são acessíveis aos sentidos, mas que nós perscrutamos e entendemos através da inteligência. Há muitas coisas que existem, por exemplo, na criação que estão escondidas, que alguns poucos, nós temos acesso a isso, mas alguns poucos conseguem acessar, porque é necessário trabalho, é necessário virtude, é necessário equilíbrio, é necessário tantas coisas para se acessar essas realidades terrenas. Agora imagina isso relacionado à realidade da redenção do Cristo, isso relacionado aos mistérios escondidos no coração do próprio Deus, isso relacionado ao próprio Deus. Não tem jeito. Nós só podemos alcançar, ter acesso a essas realidades com uma ajuda que vem do alto. Não basta as virtudes humanas, necessitamos também das virtudes que Deus concede a nós, as chamadas virtudes teologais. Nós precisamos de fé, esperança e da caridade. Porque, vejam, Jesus aqui, ele sabe, consciente da admiração das pessoas com relação aos atos que ele exerce, que ele executa, ele diz, então, o evangelista diz, então Jesus disse a seus discípulos, estão admirados, então Jesus diz, prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. Ótimo, vocês estão admirados com os atos, já que os meus atos já atingiram vocês, agora calma, prestai bem atenção, vamos dar um passo a mais, prestai atenção agora naquilo que eu vim dizer, porque os atos, os prodígios, a manifestação da grandeza de Cristo, ela vem para abrir espaço para a sua palavra. Prepara o terreno. Os milagres de Cristo, eles são bem escandalosos, agressivos, é como para arar mesmo o terreno, preparar o terreno para que ele jogue a semente da sua palavra. Prestai bem atenção à minha palavra. E ele anuncia a sua paixão. Ninguém entende. Claro que não entende. É um terreno ainda assim, mesmo por mais que Cristo tenha arado o terreno do coração dos apóstolos, a semente acabou de cair, precisa de tempo, precisa de chuva, para que aquela semente seja abraçada pela terra, agregue a terra e ali comece a germinar e a produzir frutos. Mas o que é mais importante a palavra que Cristo diz, ela precisa entrar dentro de nós, entrar dentro do nosso coração, para no nosso interior começar a agir. A obra de Cristo ela é exercida no mundo espiritual, não é no mundo material. Mas é justamente o mundo espiritual, é desse mundo que o homem se esqueceu.
qual ele negligencia. A batalha é eminentemente espiritual. Cristo ele anuncia a sua morte, e a sua morte ela vai ser recebida pelos apóstolos, inclusive, como um sinal de fracasso. Cristo, na sua missão, fracassa. Eles até fogem, ou seja, perdemos o nosso chefe, ele vai ser entregue na mão dos homens. O próprio Cristo aqui já está dizendo, olha, eu vou ser entregue às mãos dos homens. Mas, no fundo, essa entrega de Cristo, essa morte de Cristo, ela não é a derrota. Muito pelo contrário, ela é a grande vitória de nosso Senhor. A cruz é o símbolo da vitória dele. Porque é através da cruz, que nesse mundo espiritual que nós negligenciamos, nós somos libertos. Nós recebemos a vida, nós temos acesso aos portões, né, do templo. Né? Nós agora, a partir disso, temos a oportunidade de habitar verdadeiramente no santuário do Senhor, por causa dessa atitude de Cristo. Ele anuncia essa palavra e ela deve entrar dentro de nós para estabelecer dentro do nosso interior a paz. A paz que o Cristo anuncia, a paz da qual ele é príncipe, não é a paz mundana, a exemplo, por exemplo, da Pax Romana. Roma, enquanto se dizia em paz, ela guerreava ainda assim. Né? Não é essa paz que Cristo veio estabelecer. Ele veio estabelecer, em primeiro lugar, a paz no interior do homem, porque nós degladiamos contra nós mesmos. O nosso maior obstáculo somos nós. O homem que entende que seu maior inimigo é ele mesmo, a sua vida está praticamente resolvida. Mas, por incrível que pareça, nós somos o inimigo que nós mais negligenciamos. Né? A gente tem vontades contraditórias. Temos, às vezes, ideais muito bonitos, mas muita pouca vontade para seguir esses ideais e viver de acordo com esses ideais. De onde vem isso? Por que isso? Né? Isso aí está lá atrás. Né? A herança que nós, infelizmente, recebemos dos nossos primeiros pais, isso que o Cristo veio remir, veio consertar. Nós somos os únicos, a única criatura de Deus que não obedece à ordem. Né? Como eu já disse, né? Das macieiras nascem maçãs. Os rios, quando eles correm, quando eles descem para baixo. O homem que nasceu para louvar e adorar a Deus, não louva e nem adora a Deus, muito pelo contrário. Ele se submete a tudo mais que foi criado e ignora o seu Criador, ignora aquele que está acima de si próprio. Cristo ele vem para dissipar as trevas do nosso coração que nos tornam cegos e nos impedem de ver essas realidades. A gente tem que preocupar com isso, primeiro com o interior, com essa realidade espiritual, porque é nela que nós caímos. O pecado ele entra no mundo através da inteligência, através do espírito. A serpente pica Eva, em primeiro lugar, no seu interior. Eva ela cai nesse plano que não é material. Não sei se vocês se recordam, se vocês retornarem lá no livro do Gênesis, vocês vão perceber a astúcia da serpente e o grande vacilo de Eva. A serpente ela joga uma inverdade para Eva. A serpente chega, olha, ouvi dizer que Deus proibiu que vocês tocassem no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva vai dizer, não, ele não disse isso. Ele disse para que nós não tocássemos no fruto da árvore que está no centro do jardim. Mentira. Eva mentiu. No momento que Eva mente, a coisa aqui já tinha sido arruinada. Eva já tinha caído. Ela poderia ter comido e não ter comido a maçã. Pouquinho. A maçã não, perdão. É maçã não. Nossa Senhora, meus professores de exegese agora vão me crucificar se escutar eu dizendo isso. Pelo amor de Deus. Comerem o fruto, do fruto proibido. Então, se ela comesse do fruto ou não, pouco importa. Eva aqui já havia virado as costas para Deus, porque ela faltou com a verdade. Veja, ela foi seduzida. Satanás, né, é sedutor, seduziu ela para fora do caminho. O corpo de Eva estava dentro do jardim, mas seu espírito não estava mais ali dentro. Ela já tinha fugido dali, porque ela deixou-se seduzir pela serpente. Cristo, quando ele pede, olha, ouçam o que eu vou dizer, ouçam a palavra, ou seja, deixe que eu entre no espírito de vocês, sejam seduzidos por mim, para que vocês deem conta, né, de vencer esse inimigo, né,
Esse homem velho venceu Daniel velho, que foi seduzido pela serpente e que tenta me jogar para a geena. Cristo ele vem a nós para nos dar essa força, para nos iluminar, para não deixar que nós fiquemos iludidos com essas realidades passageiras, como diz o Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, ou seja, tudo passa. Não deixemos que, por exemplo, a juventude nos engane. O vigor, a força, a beleza, a alegria, são coisas boas, evidentemente, mas a gente não pode esquecer nessa bonança, quando nós estamos vigorosos, com toda a força que nos é concedida, que nos é própria, a gente não pode deixar que isso nos engane de achar que nós somos independentes. Mesmo na juventude, mesmo no nosso vigor, devemos voltar os nossos olhos para Deus, porque isso um dia tudo vai acabar, e quando passar? E quando eu estiver velho, quando eu estiver fraco, frágil, com a visão turva, quando eu não conseguir contemplar, ver a beleza que outrora tanto me atraía, quando eu não conseguir mais ter voz forte para, por exemplo, conversar as besteiras que eu gostava de conversar. Quando isso tudo acabar, o que vai ser de mim? O que vai me restar? Se eu fiquei a vida inteira apegado a isso, àquilo que passa, eu serei um dia pobre, miserável. Mas se, enquanto eu desfrutei disso tudo, junto do meu Criador, junto com aquele que me possibilitou viver isso tudo, quando essas coisas me são tiradas, eu ainda tenho Ele, e Ele não acaba. De modo que, no dia que todas as minhas forças se esvaírem, quando não sobrar mais nada de mim, Ele próprio, Deus, restituirá as minhas forças, me devolverá a vida, e aí sim terei novamente vigor. Só que não é um vigor meu, sujeito ao tempo, mas é o vigor que vem dele, o vigor que ele me concede, o próprio vigor dele, o próprio vigor do Senhor é o que me sustenta, é o que me mantém vivo. Não sejamos iludidos, né? Quando a gente, por exemplo, uma pessoa fala que vai trilhar, por exemplo, o menino quer ser padre, por exemplo. Nossa, é um escândalo. Ainda mais quando é um jovem que nem 18 anos fez ainda, vai falar, vou para o seminário. Aí fala, não, coitado. Coitado por quê? Nem aproveitou a vida. Que vida que há aí para ser aproveitada, pelo amor de Deus? Cadê? Me mostre, né? Então me dê lá os frutos, né, de uma pessoa que aproveita a vida do jeito que o pessoal quer. Eu não sei o que eles querem que façam, que os jovens façam. É festa, é aproveitar a vida? Para quê? Gastar a juventude toda em festas, toda numa despreocupação com o futuro, e quando chega a época da responsabilidade, não tem peito, não tem couraça para lidar com os problemas da vida? Todos nós temos problemas. Todos nós. Quem que é mais esperto, mais inteligente? Aquele que constrói para si uma fortaleza e se prepara para a guerra que vem, ou aquele que despreocupa dos problemas, diz, não, essa coisa é muito longe, né, etc. E ser pego desprevenido, né? Então, não nos despreocupemos, né? Não nos despreocupemos da responsabilidade que nós temos e que nós haveremos de ter, né? Não deixemos, não nos esqueçamos de Deus, não deixemos que a novidade, né, a beleza de ser jovem, nos tire do caminho do Senhor. Porque a única coisa que nós temos de verdade é isso, né? Daqui a pouco a gente fica velho, né? Eu tinha 18 anos ontem, né? Já tem um bom tempo que eu não tenho 18 anos mais, né? Não estou tão velho ainda, mas a mocidade, a pré-adolescência, etc., já foi embora há muito tempo. Ou seja, daqui um dia eu vou estar falando de novo, lendo esse texto, e eu já vou estar, sei lá, na casa dos 50, 60, 80, quem sabe até 90. Talvez eu não vou ter nem voz mais para dizer direito, né, com clareza, aquilo que eu gostaria de expressar, né? Mas não poderei perder a felicidade, nenhum de nós poderá perder a felicidade e a alegria se tivermos conosco o Senhor, que é refúgio para nós, como nós rezamos no Salmo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.